Olá, bom dia, meus estudantes do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Professor Marlon Oliveira, belezinha? Vamos lá para as explicações do conteúdo de hoje, da nossa 20ª aula remota, hoje, sexta-feira, 10 de setembro de 2021. O tema da aula de hoje é o que é o fenômeno religioso, tá certo? Essa é a aula número 1 sobre esse tema, porque nós teremos uma sequência de aulas sobre esse tema, tá certo? Bom, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o fenômeno religioso e o que é a ciência, e como a ciência ela, analisa, investiga, estuda as religiões. Então vem comigo e preste bem atenção. Bom, primeiro ponto do conteúdo, olha lá. O ensino religioso com seus objetivos, ele não deve ser confundido como a ciência humana, como outra ciência humana. Ele apresenta para a gente um grande desafio. E que desafio é esse? Despertar, no aluno uma percepção do transcendente, sem destacar nenhuma religião, filosofia de vida ou religiosidade de forma mais evidente. Ou seja, quando a gente estuda as religiões, a gente não precisa e não deve falar mais de uma ou menos de outra, ou conhecer mais uma e não conhecer as outras. Na verdade, a gente tenta conhecer todas e entender a importância de cada uma. Cada religião, ela tem uma percepção do transcendente, ou seja, daquilo que está além do ser humano. Tá certo? Que a gente também chama, na maioria das vezes, de divindade, de sagrado. Então, esse é o objetivo do ensino religioso quando estuda as diversas religiões. Observe aqui na nossa figura, judaísmo, cristianismo, islamismo, jainismo, budismo, shintoísmo, hinduísmo. Então, as diversas religiões do mundo, elas são estudadas. Mas elas são estudadas a partir de quê? Elas são estudadas a partir do fenômeno religioso, tá bom? Então existe o fenômeno religioso. Fenômeno é algo extraordinário, algo que chama atenção. Então as religiões no mundo, elas chamam a atenção. Mas elas chamam a atenção de quem? Da ciência, que é justamente o conjunto de saberes, o conjunto de conhecimentos que faz a gente entender as coisas que acontecem na vida. Mas, utilizando os conhecimentos da ciência, o que seria uma religião? Simples. Olha aqui, presta bem atenção aqui. A religião, segundo os conhecimentos científicos, é um fenômeno humano, tá certo? Que não é só individual, mas é coletivo, é em grupo, é em sociedade. As religiões, elas existem porque o homem vive em sociedade. Então, é um fenômeno humano. As religiões são fenômenos humanos. Para entender os fenômenos humanos, a gente tem que se aproximar da ciência. Então, vamos lá agora entender o que é a ciência. A ciência é esse conjunto de conhecimentos, esse conjunto de saberes que nos ajuda a entender as coisas da vida. E aí, a ciência, ela também analisa as religiões, porque as religiões são fenômenos humanos. Então, preste atenção agora. A ciência analisa as religiões como fenômenos sociais, procurando entender, desvendar a influência delas na vida do indivíduo e da comunidade. Ou seja, a ciência tenta entender como a religião é importante para as pessoas e para o lugar onde as pessoas vivem. Tá bom? Então, observe bem, Alguns acontecimentos religiosos são muito importantes para as pessoas. Nascimento, batizado, casamento, a hora da morte, tá certo? Todos esses acontecimentos religiosos, eles precisam ser entendidos para que a gente possa viver bem e a gente possa, quando eles acontecerem, a gente entender direitinho. E são esses acontecimentos religiosos, batizado, casamento, iniciação, nascimento, até mesmo a hora da morte, que fazem a gente sentir a necessidade de se relacionar
com o sagrado, com o transcendente, com aquilo que está além do ser humano. Tá bom? Então a ciência, ela analisa e investiga as religiões, porque as religiões são fenômenos humanos e fenômenos sociais. Beleza? Agora, com bastante atenção, você vai reler aqui o conteúdo e vai responder essas 3 questões no seu caderno. Se você tiver dúvida, me chama no privado, que eu gravo um áudio e te explico direitinho. Mas está fácil, fácil, fácil. Basta pesquisar aqui no conteúdo direitinho e reler tudo certinho para que você responda o exercício. Bom, se não me enviou a atividade da semana passada, me envia que a gente coloca a tua nota. E não esquece de colocar, responder a chamada. Beleza? Tranquilo? Bom dia para todo mundo.